Então, às vezes, quando a gente diz não para alguém, a gente tá com medo da reação que o outro vai ter com o nosso não. Às vezes a gente prefere dizer um sim para ser aceito, para atender a expectativa que o outro tem de que a gente seja uma pessoa disponível, só que aí a gente pode estar cavando ali um buraco para a gente mesmo, né? É muito complexo isso, de fato. E aí é com muito autoconhecimento para a gente ir percebendo e ir se percebendo e aprendendo a colocar limites. Negociação também serve para a gente aprender a colocar limites. Olá, amigos do Capital Projects Podcast. Eu sou André Schoma, estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Hoje eu tenho a felicidade de fazer mais uma transmissão ao vivo aqui da nossa gravação do Capital Projects Podcast. Sempre é bom, né, poder contar com a interação com o público, então vamos ver se as pessoas vão entrando na sala hoje, para a gente poder trocar aqui informações, né, trocar conhecimentos sobre negociação e tantos outros temas. E eu tenho o prazer de receber no canal aqui hoje um amigo, um cara fenomenal, que é o Leonardo Fabel. Ele é especialista em gestão de projetos, em gestão de negócios e desenvolvimento de competências. É certificado PMP desde 2006, tem mais de 25 anos de atuação em várias indústrias, onde gerenciou projetos complexos, implantou e conduziu PMOs, liderou equipes, desenvolveu e implantou programas de capacitação e treinamento. Desde 2008, o Fabel se dedica a atuar com orientação e desenvolvimento profissional por meio de treinamento, mentoria e coaching. Ele tem experiência na área acadêmica, tendo sido coordenador e professor de cursos de pós-graduação e MBA em diversas instituições de ensino. Foi diretor de ensino do Instituto Mentes BH de 2015 a 2019 e atualmente é diretor da Fabel Treinamento e Mentoria, que desenvolve e implementa programas de capacitação corporativos focados em habilidades e competências comportamentais de liderança e de gestão. Fabel, seja muito bem-vindo aqui ao Capital Projects Podcast. Obrigado, Chalma. Obrigado pelo convite. Prazer estar contigo aqui. Prazer ter a oportunidade da gente bater um papo aqui mais uma vez, né? Depois de tantas conversas produtivas que a gente teve, já desde a época da Vale, desde a época do PMI. Para mim é um prazer estar aqui. É isso aí, o prazer é meu de te receber aqui. Já era uma vontade antiga, mas a agenda estava complicada, mas agora casou e a gente conseguir fazer uma gravação ao vivo sempre é muito legal. E sobre um tema que é tão importante para todo gerente de projetos. Mas antes da gente mergulhar no tema, eu quero que você conte um pouquinho da tua trajetória e como é que você passou a se envolver com gestão de projetos dentro da tua carreira. Legal, legal. Eu sou engenheiro eletrônico de telecomunicação. A minha formação de origem é uma formação bem técnica. Eu fiz um técnico em eletrônica e depois eu migrei diretamente lá para engenharia eletrônica. E ao longo do curso de engenharia eu fui descobrindo que eu tenho uma paixão por lidar com gente, lidar com pessoas. E aí eu me vi ali numa situação seguinte, eu trabalhando já no mercado de trabalho, atuando como técnico em eletrônica, já ali no caminho para trabalhar, para atuar como engenheiro eletrônico. Eu trabalhava na época com desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de hardware, uma parte bem aplicada da eletrônica, e me descobrindo profissionalmente ali, me descobrindo nesse aspecto de que a parte técnica ela não fazia tanto meu olho brilhar assim. O que mais fazia meu olho brilhar era quando eu estava ali numa reunião, quando eu tinha que resolver um conflito, quando eu tinha que sair do laboratório de eletrônica para resolver algum problema com alguém. Aí ali eu sentia que eu estava me interessando mais. E aí eu comecei a pesquisar como é que eu poderia fazer para eu fazer essa transição dentro até da própria empresa onde eu estava. Como é que eu poderia fazer para sair da área técnica? E eu já trabalhava com desenvolvimento de projetos. E eu percebia que na empresa onde eu estava, tinha uma deficiência ali de planejamento, tinha uma deficiência de gestão, de uma maneira geral. E fazendo pesquisa sobre essa área, eu acabei descobrindo o tema gerenciamento de projetos. Isso foi lá em 2002. Aí descobri o PMI Minas tinha sido fundado há poucos anos, o PMI Minas foi fundado em 99, né, final de 99. Então ainda era muito, muito incipiente, muito novo aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no Brasil como um todo, né? Descobri o PMI e comecei a pesquisar. Comecei a entender, comecei a estudar sobre aquele assunto, e ali eu fui me encantando pelo universo da gestão de projetos.
quando eu descobri que gestão de projetos sempre vai envolver pessoas, gerenciar projetos sempre envolve pessoas, eu falei assim, opa, isso aqui me chamou a atenção. Eu acho que aqui vai ser uma forma de eu fazer uma transição interessante, foi assim que funcionou. Eu migrei da área de desenvolvimento de projetos para a área de coordenação de projetos. Quando eu me formei na engenharia, o projeto que eu participava da equipe de desenvolvimento, eu comecei a coordenar esse projeto. Então, ali começou minha trajetória no mundo da gestão de projetos. Aí depois eu fui para pós-graduação, fui para a certificação PMP e me especializei bastante nessa área. Bacana. É interessante ver a trajetória, porque quando a gente olha para trás, como as coisas vão se encaixando. Então, você comentou aqui que começou com um background bem técnico, ou seja, um estudo bastante técnico, trabalhando como técnico, e daqui a pouco começou a se interessar por, poxa, projeto é uma coisa um pouquinho diferente, a dinâmica é diferente e tal, isso me interessa. Foi atrás, se especializou, passou a ser gerente de projetos, e aí depois acabou abrindo uma outra etapa na tua carreira, onde você começou a se interessar mais pelas chamadas power skills, né? Negociação, gestão de conflitos, gestão de pessoas, que você já trouxe aqui no início. E como é que foi isso? Como é que essa transição continuou no sentido de te levar a hoje, por exemplo, trabalhar exclusivamente com essa área? O que me levou para a gestão de projetos já foi essa vontade de trabalhar com algo que tivesse ligação com pessoas. Então, dentro do universo da gestão de projetos, na época era um pouquinho diferente a forma como o PMI abordava. Hoje o PMI traz lá o triângulo de talentos, né, do gerente de projeto, do gestor de projetos. E um dos 3 aspectos que o gerente de projeto ele precisa conhecer, o PMI chama de leadership. E dentro de leadership tem várias competências que são as competências comportamentais. Então, na verdade, eu caí na gestão de projetos por esse interesse de lidar com pessoas, de lidar com gente. E aí, naturalmente, atuando com gestão de projetos, eu fui cada vez mais me aprofundando e me interessando pelos aspectos de liderança, pelos aspectos das competências comportamentais, que durante um bom tempo foram chamadas de soft skills. De um tempo para cá, o PMI passou a usar esse termo power skills. E ali eu fui me interessando, cara, por todas elas, né? Comunicação, inteligência emocional, gestão de conflitos, criatividade, resolução de problemas, tudo que tinha um pouquinho a ver com aspectos do comportamento humano, aquilo ali ia me puxando. Então eu fui me aprofundando cada vez mais nesses aspectos, cada vez mais eu fui trabalhando com treinamento de gestores de projetos, cada vez mais focado nas soft skills, que agora a gente chama de power skills. Bacana, muito bom. E a gente vê como isso faz grande diferença no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? Quero aproveitar aqui para dar as boas-vindas para quem está chegando, acompanhando a live aqui no nosso canal, já pegando algumas mensagens aqui no chat. Então, a Tainã deu uma noite para todo mundo, o Nicolas está em BH, a Luana está no Pará, o Leco Cardoso, Alessandro, nosso amigo, está nos acompanhando também, muito bem-vindo. Vão chegando, vão colocando no chat de onde vocês estão nos acompanhando e vão mandando também perguntas e dúvidas para a gente colocar aqui na nossa conversa. Sempre é muito bacana contar com a interação aí ao vivo do nosso público do canal. Fabel, falando do nosso tema principal aqui sobre negociação, que é algo que chama bastante a atenção de todo mundo, mas eu ainda encontro alguns casos onde vou conversar com algum colega ou alguma pessoa que está na área de gestão de projetos, e quando a gente fala em negociação, às vezes sempre pinta aquele negócio assim, eu gostaria de me desenvolver mais, mas eu vejo que isso é mais necessário ou mais importante para quem trabalha numa área de suprimentos, ou para alguém do lado do prestador de serviço vai vender um contrato. É isso mesmo? Ou seja, quem tem que mergulhar mais a fundo no tema é quem trabalha negociando, fazendo negócio, vendendo serviço, por exemplo, vendendo produto, ou isso é para todo mundo que trabalha em gestão de projetos, não apenas o gerente? Legal. Essa é uma questão boa, e aí eu vou contar um pouquinho da minha história também, de como negociação passou a ser um tema relevante na minha vida. É muito comum a gente ter como pontos fortes alguma competência que em algum momento ela foi uma fraqueza nossa, né? E comigo aconteceu foi exatamente isso. Eu trabalhava numa empresa lá no final de 2004, início de 2005, eu participei de um trabalho interno que a empresa fez de desenvolvimento de competências. Então, lá no final desse trabalho,
foi elaborado, junto a uma consultoria que foi contratada, foi elaborado para mim lá um PDI, um Plano de Desenvolvimento Individual. E lá nesse plano de desenvolvimento individual, as consultoras que fizeram todo o trabalho comigo, elas mapearam aquelas competências que estavam ok, que eu tinha de maneira adequada para o que a empresa exigia, ou que eu tinha até além, aquelas que eu precisava de alguma forma desenvolver e aquelas que estavam com uma luzinha vermelha ali, ó, esse daqui você precisa colocar uma atenção, um foco principal. E o que apareceu lá no final de 2004, início de 2005, para mim foi justamente negociação. E eu trabalhava com projetos. Na época eu lembro que eu fiquei um pouco surpreso, falei assim, poxa, mas eu não trabalho vendendo e comprando nada, por que eu preciso desenvolver a negociação? E ali elas me mostraram que eu negociava o tempo inteiro, que negociação era muito presente. Um gerente de projetos, ele negocia o tempo inteiro, ele negocia com a equipe, ele negocia com outros gerentes de projeto, ele negocia com o sponsor, ele negocia com os stakeholders de maneira geral, né, Shoma? E ali, naquele momento, elas me indicaram 2 livros. Elas falaram assim, olha, a gente recomenda que você faça um curso de negociação, e aí, pouco tempo depois, eu fiz um curso que foi bancado pela própria empresa, mas elas me indicaram 2 livros, elas falaram assim, você vai começar lendo esses 2 livros aqui. E o primeiro livro não é um livro exatamente de negociação, é um livro chamado Como Dizer Não. É um livro que é de uma terapeuta, é um livro que fala sobre comportamento humano, é como dizer não no trabalho, na família, com os amigos, nos relacionamentos, de uma maneira geral. Elas me indicaram isso como um ponto fraco meu, que eu tinha dificuldade de dizer não para as demandas que vinham dos outros, e aí eu me enrolava e me embolava muito nas minhas próprias prioridades. E elas me indicaram como dizer não e me indicaram como chegar ao sim. O Como Chegar ao Sim, que talvez seja o livro mais clássico sobre negociação, que é o livro que os 3 famosos autores de Harvard, eles escreveram esse livro apresentando o método Harvard de negociar, a metodologia Harvard de negociação, que é uma metodologia muito prática e que traz esse assunto, esse aspecto da negociação aplicável a qualquer área, a qualquer negócio. Então, na época, eu li esses livros, eu fui me aprofundando lendo outros livros também da área, fiz um curso de negociação e levei aquilo para mim como algo que eu poderia usar na minha vida. Passaram-se muitos anos e quando eu comecei a empreender em 2015, eu decidi montar uma escola, que foi o Instituto Mentes aqui em BH, e eu fui buscar um sócio que ele tivesse como ponto forte a área comercial. Por quê? Porque eu pensava comigo o seguinte, eu pensava que eu não sabia negociar, que eu não sabia vender, quer dizer, eu pensava que eu não sabia vender, que eu não era bom em vendas, que eu não gostava de vendas, então eu busquei um sócio que fosse o meu diretor comercial. Então eu passei a ser o diretor de ensino e o meu sócio o diretor comercial. Só que empresa pequena, a gente empreendendo, começando ali com uma equipe muito enxuta, rapidamente a gente percebeu que todo mundo ia precisar fazer um pouquinho de tudo dentro da empresa. O meu sócio, que era o comercial, tinha que fazer parte da área de ensino, que eu fazia também, da área pedagógica, e eu também tive que começar a entrar na área comercial. Ali eu comecei a fazer vendas, eu comecei a vender matrículas, comecei a vender cursos, e eu comecei a ver que eu fazia bem aquilo ali. Que aquela crença que eu tinha de que eu não era bom em vendas, não era uma crença verdadeira, eu era bom em vendas sim. E ali eu comecei a parar e pensar, mas de onde que eu estou tirando esse negócio? Eu nunca fiz um curso de vendas na minha vida. De onde que eu estou tirando repertório para eu sentar na frente de um cliente e eu fechar um contrato, eu fechar uma matrícula? Aí eu comecei a entender, Shoma, que tudo que eu tinha aprendido sobre negociação era o que eu estava aplicando ali dentro desse processo de vendas. Então, na verdade, o meu caminho foi o caminho inverso. Primeiro eu aprendi sobre negociação porque eu entendi que era importante para um gestor de projetos, e depois eu percebi que tudo aquilo que eu aprendi sobre negociação estava me auxiliando muito dentro desse contexto comercial, dentro desse contexto de vendas. Tanto isso deu tão certo que lá na época da escola a gente criou o curso A Arte de Negociar e Influenciar Pessoas, que foi um curso em que a gente ensinava técnicas de negociação e a gente ensinava aquilo que a gente aplicava no nosso dia a dia ao construir relacionamentos com os nossos clientes, porque a gente não só vendia uma matrícula, a gente construía relacionamento, a gente criava relações de confiança. E todo o conceito relacionado com negociação, todo aprendizado relacionado com negociação era o que era aplicável ali. Então, na verdade, o que eu fazia com os clientes lá era o que eu fazia com os stakeholders dos meus projetos que eu gerenciava há muitos anos atrás. Isso é interessante porque vários pontos que você trouxe aqui que chamam a atenção. Primeiro, essa sensação de que, poxa, eu não sou bom nisso.
Eu me vejo, isso é natural de quem trabalha na área comercial, é de quem negocia o tempo todo, então se eu não estou lá, não estou fazendo um trabalho como esse, naturalmente eu não sei fazer bem. E a gente já se coloca numa posição, muitas vezes, desse tipo, né? De assim, poxa, eu não sou bom, é aquela questão das crenças limitantes. Eu não sou bom, nunca vou ser bom. Quando eu sento para conversar, eu já acho que eu estou perdendo, eu já começo perdendo. E o outro ponto a gente vê que você também apontou aqui, que é muito da questão de construir relacionamentos. Então, quando você foi se aprofundar no tema, viu que, poxa, mas isso aqui já é o que eu faço. Claro que eu posso melhorar aqui, posso melhorar ali, mas não é que eu estou partindo do zero e tenho que aprender algo completamente novo e que você negociar necessariamente é tentar empurrar alguma coisa para o outro. Na verdade, não, né? Construir esse relacionamento que a pessoa, quando busca você, o instituto, para uma capacitação, ela não está buscando um curso, ela está buscando uma transformação. Seja no aspecto pessoal, seja no aspecto profissional, normalmente os dois caminham juntos. E então a busca ela é muito além daquela matrícula. E você construir esse relacionamento ele é importante para que a pessoa veja que, poxa, eu estou no lugar certo e aqui eu vou ter realmente o benefício que eu esperava. Então, olha que legal que você está trazendo. É isso. E negociação serve para todo mundo. Essa negociação não é só para a área de compras, não é só para a área de vendas, não é só para quem compra e vende algum produto ou serviço. Negociação a gente usa para a vida. O que eu aprendi, o que eu ainda aprendo, o que eu continuo aprendendo sobre negociação, eu uso com a minha filha de 6 anos de idade. Eu negocio com ela. Cara, me ensina então, que com a minha de 5 aqui não tem jeito. Aí tem que ser um podcast específico para falar disso, cara, porque é outro desafio. Não, muito bem colocado, né? A gente faz isso o tempo todo. Eu até coloquei como provocação, não botei no LinkedIn, porque às vezes podia, né, chocar alguém, não sei, enfim, né? A gente tem que cuidar com muita coisa hoje em dia. Mas na descrição do vídeo do YouTube eu coloquei como início o diálogo que acontece lá no Advogado do Diabo, que eu não esqueço. Primeira vez, acho que eu só vi uma vez o filme, mas que estão os dois lá no terraço do prédio e aí o Kenny Reeves pergunta para o Al Pacino, né? Ele começa a buzinar no ouvido do Kenny Reeves lá e seduzir ele com propostas profissionais e o Kenny Reeves pergunta, né? Estamos negociando? E o Al Pacino responde, sempre. Então a nossa vida é assim, né? Porque a gente faz o nosso trabalho. E você trouxe um outro tema que eu acho extremamente relevante para todo o público aqui do nosso canal, com a primeira sugestão de livro, Como Dizer Não, o quanto a gente vê profissionais muito bons que acabam saindo das empresas por desempenho ruim, mas não é desempenho ruim porque ele não tem a competência para fazer o trabalho. É que ele não sabe dizer não. Ele quer ajudar todo mundo, tem a melhor das intenções. Esse é um caso que eu acho difícil como gestor conseguir alinhar com a pessoa, porque ela não está fazendo absolutamente nada de errado, ela está querendo ajudar o time. Só que ao ajudar o time, ela se prejudica, porque daí ela perde as suas metas para poder ajudar os outros. E aí é uma conversa complicada, porque você não pode chegar e falar assim, pare de fazer isso, porque a intenção é boa e a pessoa está ali querendo colaborar. Só que ao mesmo tempo ela deixa de entregar o seu. E é um balanço difícil. Não é que ela tem que dizer não para tudo, mas ela não pode dizer sim para tudo. Mas qual que é a medida? É realmente muito complicado. É complicado. Isso daí, quando a gente começa a conhecer mais profundamente de comportamento humano, a gente vai ver que isso está na raiz da nossa natureza humana, assim, né? O nosso medo de ser rejeitado, o nosso medo de ter as nossas ideias rejeitadas. Então, às vezes, quando a gente diz não para alguém, a gente tá com medo da reação que o outro vai ter com o nosso não. Às vezes a gente prefere dizer um sim para ser aceito, para atender a expectativa que o outro tem de que a gente seja uma pessoa disponível, só que aí a gente pode estar cavando ali um buraco para a gente mesmo, né? É muito complexo isso, de fato. E aí é com muito autoconhecimento para a gente ir percebendo e ir se percebendo e aprendendo a colocar limites. Negociação também serve para a gente aprender a colocar limites. O fundamento principal de qualquer negociação, Choma, é a comunicação. A gente aprendendo a se comunicar melhor. E se comunicar melhor não é só a arte da oratória, né? O comunicar bem não está relacionado somente à forma como a gente se expressa bem verbalmente. Está muito relacionado com a forma como a gente se comunica com os outros, de maneira a interpretar, inclusive, as intenções dos outros, a deixar claras as nossas intenções. Então, a comunicação vai muito além de saber
colocar bem algumas palavras, vai muito além, está muito relacionado com intenção, onde queremos chegar, o objetivo, e de construir também pontes com as outras pessoas. Com certeza. Ó, temos mais recados aqui no nosso chat. O Francisco Guerra está nos acompanhando também, parceiro aqui do canal. A Elizabeth está em São Paulo. Roberto Barral também está com a gente. Jedaias Leite, de São Bernardo do Campo. O Ivan, São Paulo. Luciene, do Rio de Janeiro. Francisco Guerra indicou aqui 2 livros bem interessantes. Vender é Humano, Daniel Pink, e Por que Generalistas Vencem o Mundo de Especialistas. Esse chegou para mim semana passada, está no plástico ainda. Vai ter muita gente falando dele. Já me recomendaram, quero ver se eu consigo ler e gravar um vídeo a respeito. Thiago Spack, muito legal, com muita expectativa aqui ouvindo a nossa conversa. Outro ponto importante que você trouxe aqui, negociar é saber colocar limites, né? Que tem a ver com essa questão do dizer não, e tem a ver com um ponto, você citou um outro livro importante, por coincidência estou com ele aqui do lado, né? O Como Chegar ao Sim, porque ele fala bastante disso, que é importante a clareza no momento de uma negociação difícil para que as partes entendam quais são os limites da outra. E aí você consegue juntar aquilo que é possível você ser flexível dos dois lados e chegar no meio termo que seja bom para os dois. Eles falam muito aqui da questão de realmente construir essas pontes que você trouxe e não numa negociação que a gente está tão acostumado do ganha-perde. Para eu sair com a sensação de que eu fiz uma boa negociação, eu preciso entender que o outro lado está perdendo, porque daí eu fui mais esperto, fui melhor, fui mais poderoso, levei vantagem. E eles colocam muito assim questões de você firmemente botar limites daquilo que não é negociável, porque a outra parte também entenda que você tem limite do lado de lá, tem limite do lado de cá também. Mas eu estou disposto a chegar num meio termo. Se você não quiser mexer no meu limite, eu também me comprometo a não mexer no teu, a gente tenta construir. E eu acho até interessante que no livro eles citam várias passagens de negociações difíceis, inclusive de conflitos armados e tudo. Tem uma onde eles perceberam, né, pelo menos um dos autores, né, que durante as negociações as questões não estavam andando porque tinha um público tão grande envolvido que isso gerava essa responsabilidade de ter que fazer uma negociação boa, e o bom, mais uma vez, o sentido era ser mais forte ou melhor que o outro. E eles viram que num fórum tão grande as coisas não iam acontecer. Então eles passaram a se reunir escondidos à noite com os principais players das duas partes, os negociadores e só mais, sei lá, 1 ou 2 pessoas das duas partes, para construir um acordo sem que os outros ficassem sabendo. Para daí tirar aquele palco de que, poxa, né, daqui a pouco pequenas questões ou demandas acabam inviabilizando uma negociação tão importante, tão grande, né? Muito legal. E esse livro, até, quero deixar o recado pro pessoal aqui, inclusive, ó, vão deixando o like aí, gente. Tem mais gente assistindo aí do que like no canal. Vamos lá, aproveitem para seguir o canal. Já coloquei ali também no chat o link para quem quiser se tornar apoiador aqui do Capital Projects Podcast. Temos planos a partir de R$5 por mês. E a gente precisa do apoio de vocês para que o canal, de fato, continue trazendo esse conteúdo. E esse livro, Como Chegar ao Sim, se vocês buscarem, tem um vídeo do ano passado no YouTube, que eu gravei com um resumo do livro, e até hoje ele é um dos mais assistidos. Estava comentando aqui com o Fabel antes da live, que ele tem sido muito procurado. Não sei se em alguns outros lugares tem maior demanda por esse livro, mas indico a vocês, tem um resumo muito bacana, e depois, claro, recomendo a leitura, que vale muito a pena. Vamos lá, o Murilo Brito está acompanhando aqui também ao vivo, mandou um oi aí pelo chat. O Vitor Rocha está em Porto Alegre. Não sei como é que está o tempo aí em Porto Alegre. Está chovendo pra caramba aqui, Vitor, em Curitiba, viu? Frio danado. Ariela está em Camaçari. Guilherme Lima está aí, Tainã. O Francisco Guerra complementando aqui. A questão é deixar de querer ser um melhor que o outro e passar a ser um melhor para o outro. Olha que legal. E aí, Fabel, a gente então já viu aqui que é importante para qualquer carreira, não só projetos, mas projetos, a gente está de fato fazendo acordos o tempo todo com áreas internas, com stakeholders internos, com fornecedores, com contratadas, lidando com dificuldades depois, durante a execução do projeto, com os imprevistos e os riscos que acontecem. E aí, uma das questões também normais de todo mundo que quer se desenvolver em Power Skills em geral, e a gente aqui falando em negociação, é como é que eu consigo me desenvolver? Eu me vejo muito nessa trilha porque eu sempre tive um perfil mais técnico e, naturalmente, por conta da minha atuação com projetos, então acho que a gente já tem uma certa similaridade aí na carreira,
você vai sendo empurrado para isso, né? E aí ou você se vira negociando e construindo acordos e conseguindo recursos com gerentes funcionais e negociando prazo com o cliente, e lidando com o patrocinador e tendo que comunicar que um projeto vai atrasar e vai estourar e tal, e você vai meio que sendo treinado na fogueira. Mas se eu quero melhorar as minhas habilidades e quero trabalhar mais a parte de negociação, como que eu consigo me desenvolver como profissional? Você que treina tantas pessoas e ajuda tantas empresas a construir isso internamente, modificar até o clima, né, de departamentos internos e essa integração entre áreas, como que eu consigo, na prática, me desenvolver? Eu vejo que não tem um caminho único para a gente aprender, para a gente se desenvolver. Existem vários caminhos. Eu acho que tudo começa com o autoconhecimento. Tudo começa a partir do momento que a gente passa a identificar aqueles pontos que a gente precisa desenvolver, aqueles pontos que são mais demandados para a gente na atuação profissional que a gente tem. E aí os caminhos eu acho que são diversos, né? Eu acredito muito no poder dos livros, sabe, Shoma? Eu acho que é um meio da gente aprender, que é um meio muito barato. Às vezes a gente compra um livro ali por 20, 30 reais, 40, 50 reais que seja, e às vezes tem um nível de conhecimento, tem um nível de aprendizado tão grande ali, né? E aí o cuidado que a gente tem que ter é de não virar um consumidor somente de livros, mas da gente, de fato, entender o que daquilo ali a gente consegue aplicar na nossa vida ali profissional, vamos dizer, né? Vamos colocar o aspecto profissional como o foco aqui principal, e a gente começar a direcionar os nossos esforços para a gente aplicar aquilo que a gente viu e experimentar. Aí eu acredito muito num processo de experimentação ativa, sabe? Que olha, eu entendi um conceito interessante nesse livro aqui, consigo perceber como eu posso levar isso para a minha atuação profissional, eu vou me comprometer comigo mesmo aqui a começar a colocar isso em prática e vou ver como é que vai ser. Vou começar a perceber que diferença isso vai fazer. Se isso vai funcionar bem, se isso não vai funcionar bem, né? A mesma coisa quando você vai fazer um curso. Não é muito diferente. Às vezes, quando você vai fazer um curso, você recebe um nível de conhecimento mais envelopado, mais específico. Às vezes é um conjunto de conhecimento que foi obtido ali de diversos livros, de diversos autores, de diversas experiências profissionais. Então, costuma ser um conhecimento mais direcionado, mais aplicado. Mas segue o mesmo princípio. Se você sai daquele curso, sai daquele treinamento que você fez, fala assim, caramba, que treinamento bom. Eu senti que eu aprendi um tanto de coisa nova. Mas se você não começar a aplicar de fato, aquilo ali vira só um conjunto de conhecimento que você traz para o seu repertório, mas que não vai ter muita utilidade, né? Então, acredito muito que a leitura, que treinamentos, e acredito muito que a gente aprende bastante trocando ideias com outros profissionais. Então, assim, falando de negociação, se você quer se aprimorar nessa competência da negociação, começa a perceber quem são os profissionais à sua volta que você admira quando o assunto é negociação. O que esses caras eles fazem? Começa de maneira mais intencional e mais consciente, a perceber o que esses caras estão fazendo de diferente. O que leva esses caras a obter sucesso nas negociações que eles fazem? O que leva esses caras a serem queridos pelas outras pessoas quando eles sentam numa mesa de negociação? E começa a conversar com essas pessoas. Experimenta procurar uma dessas pessoas que você admira, experimenta dizer para ela que você admira ela por conta dessa competência que ela demonstra ter. E pergunta para ela, qual caminho você percorreu para chegar ao ponto em que você chegou? Onde é que você leu, que fontes que você bebeu, onde é que você estudou, que cursos você fez, como é que a sua cabeça funciona, como é que funciona, como é que é seu modus operandi quando você vai para uma negociação. E escuta o que essa pessoa vai te dizer. Provavelmente ela vai dizer que ela se prepara, provavelmente ela vai te dizer que ela estuda muito o assunto, porque são princípios básicos, né? Mas escutar isso de uma pessoa que você vê aplicando e trazendo resultado ali no dia a dia, isso daí faz muita diferença, impacta muito a gente, sabe? Então, ler livros, fazer treinamentos, isso daí eu acho que a gente não deve parar de fazer isso. Conhecimento é sempre necessário e o aprimoramento, a atualização. Hoje se fala tanto de reskilling, de upskilling, né? Que são termos novos para tendências que sempre foram
sempre foram importantes na nossa vida profissional, que é a gente se atualizar constantemente. A gente está sempre muito atento às novidades, às mudanças de perspectiva, né, às novas ondas, a gente tem que estar muito atento a isso. Então eu acredito muito nesse processo de modelar outros profissionais, sabe? Modelar profissionais é isso, observa o que aquele cara faz, o que aquela pessoa faz, observa o que ela está fazendo bem e procura entender como é que você pode levar aquilo para o seu comportamento, para o seu dia a dia. Excelentes dicas. Essa observação realmente faz muita diferença quando você vê no teu dia a dia. Você não vai ficar idealizando aquela situação de, poxa, eu preciso, sei lá, ir lá no departamento de suprimentos e sentar do lado do cara que vai fechar um contrato de 20 milhões. Não, na tua área, quem que é um cara que quando acontece um conflito é o cara que senta, que discute e tal, e você admira a maneira com que ele consegue desenrolar aquele problema. Esse cara está negociando. E a gente tem isso mais perto do que a gente imagina na maioria das vezes e consegue ver que, poxa, é uma característica que eu consigo desenvolver mais em mim, pelo menos pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E tem outro ponto aqui também, Choma, para complementar isso, né, que não perder a oportunidade de toda vez que você negociar alguma coisa que for importante, que for relevante, faz uma reflexão depois. Como é que foi a minha atuação ali? Que resultado eu obtive? Será que esse foi o melhor resultado que eu poderia obter? Será que eu poderia ter feito alguma coisa diferente? Porque a gente mesmo, muitas vezes, levado ali pelos aspectos emocionais, pelo estado emocional, muitas vezes a gente não se percebe com clareza no momento que a gente está envolvido na situação. Então, parar para olhar para trás, né, isso serve para várias áreas, para várias competências. Para negociação, isso serve muito, que é o momento da gente fazer essa retrospectiva ou da gente buscar ali lições aprendidas, trazendo termos que são muito comuns aqui no nosso universo da gestão de projetos, né? Olha para trás, começa a perceber e faz uma análise crítica mesmo. Como é que foi a minha atuação aqui? Será que eu poderia ter feito algo diferente? Será que eu me preparei de fato o suficiente? Será que eu não quebrei a cara com um excesso de confiança? Você vai começar a perceber coisas desse tipo. Se você não olha para trás, não faz essa autoanálise, não faz essa análise crítica, você não se percebe. E você vai cometer os mesmos erros até aprender talvez da pior maneira ali, chegando a um resultado ruim, não obtendo de fato ali algo que você gostaria muito de obter, aí pode ser pior. O aprendizado pode vir com mais dor. É verdade, com certeza. Precisamos usar as ferramentas que a gente já conhece, lições aprendidas aí, o que funcionou, o que não funcionou. Lembrei de vários casos aqui, a gente vai conversando no podcast, e todo episódio é assim, né? O assunto vai puxando, é tão legal, você começa a lembrar de várias situações onde você pode aplicar melhor os conceitos que a gente está discutindo aqui. Eu lembrei agora de um caso de um engenheiro de uma equipe, né, com quem eu trabalhei, eu era gerente do projeto, e aí eu tinha um engenheiro de campo numa obra, e era uma pessoa que ele era muito prático, não olhava muito para a parte de gestão, cronograma e tal, então a gente estava sempre ali tentando trazer ele para o universo da gestão, não só o perfil mais de tocador de obra. Ele era muito bom, né? Muito bom naquilo que ele faz, tem muita experiência. O que o cara já desenrolou de projeto complicado na vida não está escrito. Só que ele tinha esse perfil que era mais tradicional anos atrás de engenheiro de campo que trabalha na base do conflito. Então, assim, vai realmente pular no pescoço do empreiteiro quase que literalmente todo dia para fazer o cara trabalhar. E a gente estava construindo um ambiente diferente disso, um ambiente de confiança das contratadas, um ambiente onde as pessoas se enxergassem dentro do planejamento, porque a gente via que com o desafio que a gente estava passando, a obra estava com problemas, a única maneira de a gente sair do outro lado era todo mundo trabalhar em conjunto. Porque se fosse na visão ganha-perde que a gente falou agora, de cada um olhar só para o seu contrato e tentar se proteger, a gente não ia chegar a lugar nenhum. Eu precisava que todo mundo abraçasse o projeto e não suas próprias posições. E ele acabava tendo esse perfil muito explosivo muitas vezes e que era bastante intolerante com alguns atrasos e problemas que aconteciam no campo. Só que a gente tinha problema todo dia. Então eu tive que apaziguar vários conflitos. Foi uma semana, 2 semanas, 3 semanas e tudo. A gente foi segurando e eu chamava ele para conversar, fazia esse processo de lições aprendidas. Fechava o pau na reunião, não sei o que, tal, acabava com a reunião. Aí eu puxava ele para fora, a gente ia andar no canteiro, conversava e tal. Aí caía a ficha para ele, tudo, a gente conversava. Falei, o objetivo não é esse, o objetivo é que o cara colabore com a gente, não adianta eu
ameaçar tirar ele da obra, porque se ele sair hoje pra gente é pior. A gente precisa ajudar o cara a trabalhar, vamos aproveitar a expertise que a gente tem, dizer como é que ele tem que fazer, tá? Vamos pegar o cara pela mão. Ah, pois é, tá bom, desculpe e tal. Aí voltava na reunião semana seguinte, mesma coisa, estourava de novo. Até que chegou um momento que, infelizmente, a gente teve que desligar a pessoa do time, porque estava botando a perder o que a gente estava tentando construir desse ambiente mais colaborativo, né? Então, realmente, o fato de você poder acompanhar, mesmo que depois, não foi legal, beleza, eu planejei a reunião de um jeito, saiu de outro, perdi o controle, deixei as emoções tomarem conta, saí do propósito daquilo que eu tinha definido como plano, do que eu queria ajustar ali, mas se você tiver a consciência e num próximo momento tentar melhorar, você vai ter um ganho. O caminho vai ser um pouquinho mais longo, mas você vai ter um ganho. Agora, você está sempre voltando no mesmo ponto, acaba acontecendo isso que você falou, né? É um aprendizado que não vira prática. E aí, por mais que eu tenha lido, acompanhado, feito curso, se eu não tentar fazer da minha maneira, naquela minha situação onde eu preciso, eu não vou sair do lugar. Aí você pode ser PhD, mas você não vai sair do lugar em relação àquele assunto. É isso aí. É mudança de comportamento, né? E por isso que eu comentei que tudo começa no autoconhecimento. A gente precisa aprender a se perceber e a perceber que a gente falha, a perceber que a gente não é o dono da verdade, a perceber que a gente pode ter a nossa maneira de lidar com as situações, mas sempre vão ter pessoas que têm maneiras diferentes de lidar com a gente, que vão ter perspectivas diferentes. E na negociação isso é muito forte, porque muitas vezes você vai negociar ali em cima de objetivos que são conflitantes. Então isso se torna mais forte ainda quando a gente traz para o contexto da negociação. Bacana. Ó, no chat aqui tem pergunta, o Ivan está perguntando assim, bem interessante essa, como as características típicas de extrovertidos e introvertidos podem influenciar suas estratégias e abordagens na negociação? Olha que ponto legal, será que para negociar eu tenho que ser naturalmente um cara extrovertido, comunicador, né, que gosta de estar falando com pessoas e tudo mais, ou eu consigo, como introvertido, também fazer uma boa negociação, e como é que isso influencia? Olha, eu acho que todo perfil ele vai ter pontos positivos e pontos negativos. É muito comum a gente achar que uma pessoa que é extrovertida, uma pessoa que tem ali uma habilidade maior de se comunicar, de falar bem, é muito comum a gente entender que essa pessoa ela tem mais perfil para ser uma negociadora. Mas quando a gente fala de bons negociadores, a gente vai mapear características que bons negociadores têm. Os melhores negociadores, eles sabem ouvir mais do que falar. Eles sabem a hora certa de dar espaço para o outro falar. Então, às vezes, a pessoa extrovertida, ela pode cair na armadilha de, ao falar demais, ela deixar escapar informação demais, e ela dar pouco espaço para o outro trazer informações que podem ser relevantes, que podem ser importantes. Então, assim, perfil introvertido ou perfil extrovertido? Eu entendo, talvez se eu fosse responder essa pergunta há muitos anos atrás, eu ia dizer que não, uma pessoa extrovertida ela tem mais facilidade para ser uma boa negociadora, talvez ela esteja mais próxima do perfil de um bom negociador, né? Porque a gente aprendeu muito assim ao longo da nossa vida, que os bons vendedores são aqueles que falam muito, são aqueles que eles conseguem te convencer de tantos argumentos, eles não te deixam parar para pensar e tal. Mas pode ser que esse bom negociador, que às vezes te levou ali na conversa dele, na habilidade dele de conversar, ele até obteve um resultado legal contigo, mas depois você pode até se sentir enganado por essa pessoa, né? Então pode ter um efeito contrário. Então, assim, com a experiência que eu tenho hoje, eu entendo que não existe um perfil ideal de negociador. Eu até diria que o bom negociador é aquele negociador que ele é flexível, ele é aquele que é adaptável, né? Aquele que ele consegue se adaptar ao estilo da outra parte, ao estilo da outra pessoa ou das outras pessoas que ele está negociando. Então, o bom negociador é aquele negociador que, quando ele está negociando com um introvertido, ele consegue puxar
informações do introvertido, ele consegue ali, por meio do repertório que ele tem, ele consegue costurar a conversa de uma maneira que ele vai fazer a pessoa falar, ele vai fazer a pessoa trazer informações, que a pessoa vai começar a se sentir confortável e confiante de que ele não está ali para levar ela na conversa, de que ele não está ali para obter vantagem, né, porque tudo isso é muito importante num processo de negociação. O bom negociador é aquele que, ao negociar com uma pessoa extrovertida, ele vai levar vantagem nisso daí. Ele vai conseguir obter vantagem disso daí, porque ele vai deixar o outro falar, ele vai deixar o outro ganhar o palco, ele vai deixar o outro se sentir confiante, né? Ele vai entrar naquela conversa também de uma maneira mais extrovertida, ou seja, ele vai se adaptar melhor. Né? Então, num processo de negociação, é quase que como se você tivesse a capacidade ali de assumir personagens, sabe? Você vai se adequando de acordo com o estilo do seu interlocutor para você se conectar mais com ele, porque negociação é muito de conexão, é muito de criar conexão, é muito de criar rapport, é muito de estabelecer confiança. Bem interessante isso, mais uma vez, né, a gente falou da questão das relações humanas e quando você estava comentando de como a pessoa pode se adaptar ao outro, é justamente esse rapport, deixa eu calçar um pouco os seus sapatos para ver como é que é da tua perspectiva e mostrar para você que eu estou tentando enxergar aquilo que é importante para você, e aí a gente consegue chegar, de repente, naquilo que é construtivo para as duas partes. Olha que legal, gente. Mais uma vez, ele falou aqui também, né? Mais ouvir do que falar, porque a gente observando a outra parte consegue entender as motivações que estão levando ela naquela negociação e entender também aquilo que é importante, então, para a outra parte, porque na medida em que você consegue atender aquilo, acaba sendo melhor para os dois, né? Muito legal. Ó, o Juan Bricenho está aqui também, Fabel trabalhou com a gente, o Guilherme Lima, José Carlos Cortez, o Ariela Campazzi, o Guilherme Lima fez uma outra pergunta aqui, ó. Redes de colaboração e de conhecimentos podem também ser bons degraus para melhorar nas capacidades de negociação? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A gente aprende muito, nós somos seres sociais, a gente aprende muito interagindo com os outros, né? E dentro dessas redes de colaboração, dentro dessas redes, a gente acaba aumentando o nosso repertório, uma vez que a gente escuta outras histórias, que a gente ouve outras experiências, que a gente compartilha também das nossas histórias e das nossas experiências. Então a gente acaba, quando a gente está nessas redes, a gente acaba deixando sempre um pouco da gente e levando um pouco de quem está ali, de quem contribui também, né, Choma? Acho que, sem dúvida nenhuma, são ferramentas que são muito importantes aqui para o desenvolvimento em qualquer área. Muito bom. Não esqueçam, gente, de dar o like ali no YouTube, porque isso ajuda o conteúdo a chegar para mais pessoas. Não esqueçam de seguir o canal e ativar o sininho, que aí quando tem um vídeo novo, vocês acabam recebendo, seja um videocast, seja um corte, ou seja um vídeo específico para o YouTube, como eu estou gravando alguns sobre certificação PMP. Anotem aí que o Juan Bricenho, que está nos acompanhando aqui, vai ser o próximo que vai contar como é que foi a experiência dele em fazer a prova do PMP. Portanto, a gente tem dúvidas, tem curiosidade de saber como é que é a prova, como é que é o processo de preparação. Então, isso vai ser bastante interessante, tá? Uma outra coisa que eu estava lembrando aqui, né, Fabel, a gente, mais uma vez, por ter feito essa migração, vamos dizer assim, de um papel mais técnico para um papel de gestor e tem que sentar para negociar o tempo todo e fazer uma gestão de conflitos, enfim, resolver problemas dentro de projetos. Aonde são os pontos que você acha que nessa migração natural que acaba acontecendo, que a gente fala que a carreira acidental do gerente de projetos muitas vezes vem de um papel técnico e a pessoa vai tão bem tecnicamente que ela acaba sendo promovida para gerente e ela não tem ainda as habilidades para ser um bom gestor. Aonde que você vê, pela experiência de treinar tantas pessoas e ajudar tantas empresas nessa jornada, que as pessoas de perfil mais técnico acabam tendo um pouco mais de dificuldade para fazer essa adaptação a um papel onde os power skills têm que ser mais fortes do que necessariamente aquele trabalho técnico que eu estava acostumado a fazer até pouco tempo atrás? Cara, essencialmente a gente tem que gostar de lidar com gente. Tem que gostar, tem que aprender a gostar desse desafio de lidar com pessoas e de lidar com pessoas que são diferentes da gente. E aí eu acredito muito que isso está dentro de todo mundo, sabe? Esse gostar de lidar com pessoas
Eu acho que isso está dentro de todo mundo. Basta a gente mudar a nossa perspectiva, basta a gente começar a enxergar esse lidar com gente como um desafio, como algo que traz benefícios para a gente, principalmente quando a gente está numa função de liderança, a gente sentir de fato o peso da liderança. A gente tem o peso ali de cuidar de pessoas, a gente tem o peso de cuidar da carreira de pessoas, de ser a referência para essas pessoas, sabe? E lidar com pessoas que são diferentes da gente é onde o desafio grande está. Porque é muito fácil, Choma, a gente trabalhar com gente que é parecida com a gente, que pensa parecido com a gente. Aquela pessoa que você começou a explicar o que você quer, o que você está pensando, a pessoa já entendeu, porque ela tem a maneira de pensar muito parecida com a sua. E é difícil, e os conflitos eles começam a surgir quando a gente tem diferentes visões de mundo, quando a gente tem diferentes perspectivas. E geralmente quem veio da área técnica, quem foi treinado para lidar com números, quem foi treinado para lidar com processos, não foi treinado para lidar com esses aspectos que são tão desafiadores e que são tão subjetivos do comportamento humano. Então, assim, se você quer desenvolver uma carreira de liderança, se você quer desenvolver uma carreira em que você vai cuidar de outras pessoas, vai gerenciar equipes, vai gerenciar times, você precisa encontrar dentro de você, por mais estranho que isso pareça, você precisa encontrar dentro de você essa vontade, esse prazer em lidar com pessoas. Esse gostar de lidar com gente, de gostar de desenvolver pessoas e de gostar de lidar com gente que é diferente de você. Porque isso vai acontecer. A gente nunca vai conseguir montar times onde a gente vai ter ali um tanto de mini Fabel, né? Um tanto de mini Choma te seguindo exatamente. Não vai funcionar assim na prática. Né? A gente vai ter pessoas com percepções diferentes da vida, com visões diferentes de mundo, com maneiras diferentes de lidar com as situações do dia a dia. E é aí que as diferenças elas começam a aparecer. Então, aprender a respeitar as diferenças, por mais simples que isso pareça, o fundamento está aí. A gente fala de empatia, empatia é isso. Empatia é a gente olhar para o outro e falar assim, cara, eu quero entender o seu mundo, eu quero entender a sua perspectiva. Mesmo que eu tenha a minha aqui, mesmo que eu tenha a minha opinião muito bem formada, eu estou disposto a entender da onde que a sua opinião ela vem, e eu quero te escutar, eu quero entender, e eu quero respeitar a sua maneira de pensar. Né? E desenvolver isso, cara, entender que desenvolver isso é muito prazeroso, porque a gente começa a transformar as nossas relações em relações que são mais saudáveis, que são mais leves. Olha, um time de mini Fabel acho que ia funcionar, mas de mini Choma ninguém merece, viu? Não, cara, não funciona não. De perto não funciona bem não, cara. A gente tem, todos nós, né, temos as nossas dificuldades, as nossas picuinhas, as nossas chatices, as nossas dificuldades de lidar com uma coisa ou com outra, né? Então não funciona na diversidade de ideias e de pensamentos. Em projeto, então tem que ser assim, cara, senão a gente não sai do lugar. É verdade. Olha, o Lucas Costa, que é apoiador do nosso canal aqui, mandou para mim uma pergunta pelo WhatsApp, ele não está conseguindo mandar pelo YouTube, perguntando se você conhece o Manual de Persuasão do FBI. Recomendo. 2 livros que falam de persuasão. Tem um clássico que é As Armas da Persuasão e o Manual de Persuasão do FBI. São 2 livros muito, muito interessantes, muito ricos mesmo. Tá? E aí, falando de livro, um outro livro que eu gosto de recomendar, tem gente que não gosta muito desse livro, não, que é um clássico também, um clássico do comportamento humano. Eu aprendi muito sobre negociação lendo esse livro lá há mais de 20 anos atrás, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Esse livro ele é fenomenal, assim, e ele é um livro que ele foi escrito há mais de 100 anos atrás, se não me engano, em 1922, alguma coisa assim. Então tem mais de 100 anos que o livro foi escrito pela primeira vez, e ele traz muitos ensinamentos aí. Eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler. Se você conseguir tirar alguma coisa desse livro, ela já vai ser útil para você, porque ele fala sobre influência e persuasão. Vou fazer uma provocação aqui para o público que está online, mas vou te perguntar também, depois vou contar como é que aconteceu comigo. Uma situação que quase ninguém passa trabalhando em projetos é você ter que chegar para o teu sponsor e falar assim, olha, esse cronograma aqui não dá para fazer, mas nem que o mundo acabe amanhã. Como conseguir sentar para esse tipo de negociação onde você tem que dar uma notícia que você sabe que a outra parte não é o que ela quer ouvir,
mas se você aceitar aquilo que ela está impondo, a tua carreira está em risco e no primeiro problema do projeto você está na rua. Então eu quero ver, né? Quero ler aqui no chat do pessoal que está nos acompanhando, quem já passou por isso, como lidar com essa situação, e vou jogar um pouquinho a batata quente na tua mão aí, Fabel. O que fazer nesse caso? Porque eu acabo vendo isso em equipe de projeto pelo menos uma vez por mês. E a gente vê que ainda tem muito aquela questão do receio, assim, cara, tá todo mundo vendo que o bode tá na sala, ele cresce todo dia, mas ninguém vai lá levantar a mão e dizer pro patrocinador que o bode tá aqui. A gente passa um batom no bode, a gente põe um lacinho na cabeça do bode, mas não fala que o bode tá lá. Como conseguir, com essas ferramentas de negociação, ser claro e não ser visto como o cara pessimista, o cara que não veste a camisa, o cara que não está aceitando o desafio? Então, Chama, eu vou tentar trazer uma simplificação aqui para essa questão, porque sempre que a gente vai lidar com questões difíceis como essa, tem muitas variáveis envolvidas, né? Então, o primeiro ponto é as negociações que você vai ter com o seu sponsor, as conversas difíceis que você vai ter com o seu sponsor, elas começam quando você conhece o seu sponsor. É ali que você começa a construir uma relação de confiança com ele, né? E você já está negociando com ele o tempo inteiro. Essa negociação de falar com ele que o cronograma que está sendo imposto ele é impossível de ser cumprido, ela vai ser mais bem sucedida se você começou a negociar com seu sponsor no primeiro contato que você teve com ele. E esse negociar com seu sponsor é você construir uma ponte onde vocês vão estabelecer uma relação de confiança para falar abertamente de questões difíceis, né? Se você não construiu isso com seu sponsor, a conversa vai se tornar muito mais difícil quando você chegar nesse ponto e falar assim, cara, eu não sei nem como abordar ele, porque eu tenho medo da reação dele. Eu não sei como ele vai reagir. Ou ele é uma pessoa muito fechada, eu não consigo ler ele, eu não consigo ler o meu sponsor. Aí vai ser mais difícil. Tá? Mas aí vem aonde eu vou tentar trazer uma simplificação. Tá? A chave para a gente lidar com essas questões difíceis é a gente trabalhar as diferentes perspectivas. Se coloque no lugar do seu sponsor na hora que você tem uma questão dessa. Cara, se a questão é difícil para você, talvez ela seja muito mais difícil para ele, porque talvez ele tenha que prestar contas para um acionista, talvez ele tenha que prestar contas para alguém que ele vendeu a ideia de que aquele projeto ele era o projeto a ser escolhido dentro da empresa. Talvez para ele vai ser muito mais difícil levar aquela questão para outros níveis superiores do que para você levar para ele. Então, assim, começa trabalhando a mudança de perspectiva. Eu sei qual que é a posição que meu sponsor tem hoje, mas deixa eu me imaginar no lugar dele. Como é que vai ser para ele receber essa notícia? E aí, pensando nisso, elaborar a melhor forma de abordagem. Uma coisa que eu falo sempre em conflitos, né, é que a melhor maneira ou o melhor momento para se resolver um conflito é quando ele surge. Então tem um outro aspecto também. Se você percebeu, se você já tem informações para demonstrar que aquele cronograma ele não é exequível, não espera um milagre acontecer, sabe? Já busca logo esse momento, essa conversa difícil, né? Levanta informações, porque aí tem outro aspecto também da negociação. A matéria-prima para qualquer negociação é informação. Quanto mais informações você tiver, então se você chegar lá e falar assim, esse cronograma a gente não vai conseguir cumprir. Por que que não vai? Por que que você acha que não vai? Ah, não, porque eu acho que, porque nas outras vezes que eu... Não, peraí, da onde que está tirando isso? Quando você tem uma análise com seu time técnico, que tem lá várias simulações de cenários, que tem lá vários dados históricos de projetos anteriores, você tem ali um embasamento de informação para demonstrar que, olha, a gente está indo por um caminho que é muito perigoso. Aprovando esse cronograma, a gente vai entrar num caminho que é muito perigoso e estão aqui as sustentações técnicas. Então tem que ter uma sustentação técnica, senão fica frágil. E tem que ter um relacionamento construído com esse sponsor para que essa conversa ela seja uma conversa madura o suficiente para vocês não focarem somente no problema, mas buscarem ali enxergar outras visões, né? E a chave da questão é se colocar no lugar do outro. Aí a empatia, nesse caso, não é só algo romântico, algo bonito que a gente precisa ter mais no mundo, não. É algo que vai salvar a sua pele. É onde você começa a usar a empatia de forma tática.
que é, deixa eu entender o máximo que eu conseguir da perspectiva do meu interlocutor para que eu consiga levar para ele, talvez, uma visão mais clara de toda a situação, já entendendo o quanto que aquilo vai ser difícil para ele. Olha só, e sempre conversas difíceis, como você falou, quando a gente deixa o problema crescer, vai ficando cada vez pior, e aí a gente já falou do saber dizer não, enfim, trazer a situação mais cedo quanto possível e sempre com informações, sempre com embasamento para não ficar na questão da opinião, né? E no chat o pessoal está dizendo justamente isso. Ó, a Tainã falou que a chave é ser transparente e verdadeiro. Guilherme Lima, olha, eu falo que não dá para brigar com os números, então trazendo fatos e dados para a mesa para poder mostrar as dificuldades. Separar o problema das pessoas, a Tainã comentou. A Isabela comentou um ponto que você trouxe também, depende muito da relação que nós temos com o patrocinador, porque realmente se você não consegue construir primeiro uma relação de confiança, vai ser muito mais difícil levar uma má notícia. E também para ele perceber, se é um dos primeiros contatos mais sérios que ele está tendo com você, você trazendo má notícia, ele vai achar que, ele pode achar, dependendo da maneira com que for colocado, que, pô, esse é o cara que é o pessimista, que vem aqui só dizer que não dá. E se você não tem a relação de confiança construída, esse momento da conversa difícil pode ser um bom momento para você construir uma relação mais sólida. Se você usa essa comunicação empática, se você diz para ele, olha, eu não queria estar trazendo esse problema para você, eu não queria estar tendo essa conversa contigo aqui. Eu imagino o quanto que receber uma informação de que o cronograma ele tem poucas chances de ser cumprido, o prazo tem poucas chances de ser cumprido, eu imagino o quanto que isso para você deve ser difícil. Então você demonstrar que você se colocou no lugar dele, que você olhou a situação pela perspectiva dele, já é uma ferramenta importante para você construir essa ponte, essa conexão e trazer ele também para enxergar o seu lado. Muito bom. O Francisco Guerra comentou, né, que tem diversas questões, como a gente viu aqui. No entanto, a transparência de demonstrar que você quer resolver, quando isso é passado, ameniza bastante. O bode vai dar cabeçada, ele comentou, mas você está mostrando, olha, eu estou tentando resolver, estou tentando atingir o objetivo que você precisa. Eu só não estou conseguindo porque, como o Guilherme falou, estou brigando com os números aqui, mas chega num determinado limite. Não, tá excelente, o pessoal está super antenado aqui, então, né, na mesma vibe, muito legal. Por isso que é bom ter a oportunidade de gravar ao vivo, porque a gente vai trazendo essa interação para dentro do episódio, isso é muito bacana. Uma situação que aconteceu comigo uns anos atrás, dentro dessa linha, eu recebi uma determinada missão, né, foi até um negócio bem diferente, assim, né, o CEO trouxe para a empresa inteira um plano estratégico, falou assim, nos próximos 5 anos nós vamos dobrar de tamanho. E como o nosso tamanho dependia dos projetos, ativos físicos que nós tínhamos, quem tinha que construir aqueles próximos 5 anos era a minha área, ou seja, era eu com o meu time. Só que aquele plano ele era impossível de ser feito, por várias restrições que nós conhecemos aqui de projetos de engenharia e construção. Você depende de encontrar terreno, comprar terreno, regularizar terreno, conseguir licença ambiental, fazer projeto, tratar problema geotécnico, para daí finalmente poder começar a obra. Então simplesmente não encaixava e não tinha como. E eu tinha que apresentar o meu plano para poder chegar naquele, né, naquele ponto. E era um ambiente que era bastante difícil para esse tipo de conversa. A gente não tinha abertura com os executivos para poder trazer alguns problemas de maneira mais clara, o ambiente era bastante punitivo, então realmente o mensageiro ali ele era, né, o cara da vez. E aí eu fiquei naquela, poxa, mas qual que é a saída? Primeiro que não contar que tinha um problema, isso para mim profissionalmente nunca encaixou, assim, é um papel que eu, graças a Deus, nunca fiz, porque não dá, a gente vai estar mentindo na frente do teu contratante para depois levar a culpa lá na frente. Então não adianta, é melhor ter uma conversa difícil antes do que a situação ficar muito pior depois. Só que passar a mensagem é muito mais difícil na prática do que a gente está falando aqui. Então eu fiz bem isso que você comentou, assim, eu construí vários cenários, trouxe as restrições principais, tentei achar maneiras e conversei com as pessoas do time, gente, olha, o desafio é esse, o que a gente pode fazer aqui, o que a gente pode fazer ali e tal, qual que é o melhor cenário que a gente consegue e o que tem que acontecer para isso. E aí na hora que chegou a vez de poder apresentar isso e mostrar para os executivos da empresa que aquele plano não dá para fazer, eu fui com todo esse cuidado, me colocando, como você falou, no sapato deles. Isso é importante para a empresa, é a maneira com que a gente tem de crescer. Para poder crescer, a gente vai ter que passar por esse caminho.
porém eu não estou encontrando, as palavras que eu usei foram essas, assim, eu não estou encontrando o caminho para conseguir chegar naquele cronograma que é necessário, não que foi imposto, né? No cronograma que é necessário para a empresa. E aqui eu vou mostrar para vocês o racional, vou mostrar as principais restrições, aquilo que a gente tentou trabalhar para poder reduzir e o melhor cenário que a gente conseguiu chegar. De repente, tem alguma coisa aqui que é possível de ser feita, que vocês enxergaram e eu não estou vendo, e aí dentro dessa construção conjunta a gente consegue melhorar o cenário. Essa é a minha preocupação aqui hoje, ver o que eu não estou enxergando para a gente poder melhorar e chegar naquele ponto, porque tecnicamente eu vou trazer o que a gente trabalhou do que é possível dentro do cenário que a gente imaginou e dentro das condições que a gente passou nos outros projetos. Mas se a gente puder construir algo diferente, vai ser bem melhor. E aí apresentei, foi uma reunião, assim, uma das mais tranquilas que eu tive, no sentido dos executivos pararem para ouvir, que normalmente já era assim, não, mas aqui não pode ser assim, não, mas aqui você tem que atender tal coisa. Eles realmente olharam, assim, poxa, peraí, aqui tem um negócio importante e a gente precisa construir junto. E aí eu apresentei tudo, teve alguns questionamentos no meio e tal, e chegou no final, a conclusão foi, pois é, acho que precisamos rever nossos planos. E eu saí daquela reunião realizado. Não porque ganhei uma negociação, porque eu não ganhei nada. Eu ia ganhar mais se eu conseguisse chegar no cronograma que eles queriam, porque ia ser melhor para todo mundo. A empresa cresce mais rápido, todo mundo cresce mais rápido. Mas eu olhei e falei, poxa, eu consegui não ser o cara que vai entrar lá e só vai falar assim, isso não dá para fazer. Ah, isso aqui não é assim. Não, eu realmente consegui mostrar que eu estava preocupado com eles e que também estava preocupado com a minha área, como é que eu ia entregar, né? Então, olha como muda tudo, sem você ter que ser incisivo, porque vai parecer que você está na defensiva ou que você quer confrontar da maneira negativa, né? Não um confronto positivo. E funcionou bem. Então, legal. Às vezes a gente esquece, né? Mas uma preparação faz toda a diferença, como você trouxe também. Toda a diferença. Fundamental. Gente, estamos quase chegando no final. Já estouramos 1 hora, então se alguém tem perguntas, agora é o último minuto. O Guilherme Lima falando, ó, não dá para deixar o caldo ferver, que as dificuldades se constroem aos poucos. E o Francisco Guerra, né, contra dados não há argumentos. Eu lembrei de um outro caso também, no livro novo do Edward Merrill, que é Contracting Strategies, Estratégias de Contratação. Ele fala de um caso curioso. Segundo a posição dele e as pesquisas da própria EPA e tudo mais, você usar incentivo em contrato não serve para nada. Só dá confusão. Porque normalmente a gente contrata mal, eu prometo um bônus para o contratado me prova que ele perdeu o bônus por uma falha minha, e o projeto sai mal e eu pago o bônus do mesmo jeito. E aí ele conta um caso interessante onde é complicado porque o bônus ficou, de uma certa forma, subjetivo, mas o sponsor, o gerente do projeto da contratante chamou a contratada na hora da negociação final e falou assim, o bônus vai ser o seguinte, vocês vão perder esse bônus se eu notar que vocês estão me escondendo más notícias. E era um contrato a preço fechado, onde normalmente um dos grandes problemas é a contratada não abre o jogo para o contratante, porque tem todo o interesse de manter aquilo ali, também vai ser punida se não cumprir com aquelas métricas, aquelas metas. E aí ele chegou e falou o seguinte, vocês vão ser remunerados com esse extra aqui, se a relação for transparente, eu ficar sabendo das más notícias o quanto antes. Porque aí eu consigo atuar junto com vocês. Agora, se eu notar que vocês estão segurando atraso e problema para tentar contornar sem me avisar, aí vocês não vão ver a cor desse dinheiro e a gente ainda vai usar os gatilhos que eu tenho no contrato. E aí a relação saiu super bem, o projeto foi um baita sucesso e tal, mas é difícil no sentido de contrato você deixar uma remuneração em critérios subjetivos, né? Como é que eu vou medir se a má notícia está chegando ou não? Tem que ter muita maturidade para lidar com isso, né? Mas vamos lá. A gente falou da questão do time, a gente falou de como se desenvolver, mas se eu estou numa posição de liderança, trabalhando com uma equipe de projetos e com outras áreas internas e externas que são minhas interfaces ali, como que eu consigo criar um ambiente para que os conflitos eventuais sejam minimizados e que as pessoas consigam trabalhar com leveza e com essa confiança do exemplo que eu trouxe agora, de saber que o ambiente é transparente e que ela pode falar aquilo que ela está vendo ou aquilo que ela está achando. Esse é o segredo, assim, né, cara? A gente construir um ambiente... a gente tem mais 1 hora, né, para ficar aqui conversando, né? O segredo está em a gente construir um ambiente em que a gente vai poder ter conversas difíceis, em que a gente vai poder ter feedbacks ruins, né? Eu sempre relaciono isso com um ambiente de segurança psicológica, um ambiente de liderança empática,
né? Que é uma liderança em que você vai liderar as pessoas considerando a singularidade de cada um, conhecendo as pessoas, né? Então, assim, se você é líder, conheça os seus liderados, conheça as pessoas, conheça as particularidades de cada um, conheça os pontos de vista de cada um, entenda quem são as pessoas, entenda a maneira de lidar com cada uma delas, estabeleça um nível de comunicação clara e transparente no dia a dia com a sua equipe, estabeleça e faça esses combinados, esse combinado que você trouxe desse exemplo, que foi, olha, a gente vai ter um bônus lá na frente, a gente vai te pagar um bônus lá na frente se a gente ficar sabendo das notícias ruins quando elas acontecerem. Por mais subjetivo que isso seja, isso é um combinado que se faz, né? Então, faça combinados com a equipe para que o ambiente ele seja um ambiente propício para vocês falarem de coisas chatas, para vocês terem conversas difíceis, para vocês poderem ter feedbacks ruins quando for necessário, né? Na verdade, feedback ruim, falar de feedback ruim eu acho estranho, porque eu acho que todo feedback ele é bom, né? Tem uma mudança de perspectiva, e não tem feedback ruim, não tem feedback negativo, né? Então é construir um ambiente para que você possa dar feedbacks de uma maneira tranquila, sem que as pessoas elas se ofendam, sabe? Sem que você tenha que pisar em ovos para usar as palavras da maneira mais adequada, porque alguém pode ficar chateado, né? Claro que a gente deve ter cuidado na nossa maneira de se expressar, não é isso, não é sempre falar de qualquer jeito, né? A gente deve ter cuidado, mas construir esse ambiente de cuidado genuíno, de respeito pelas singularidades, pelas individualidades das pessoas, sabe? Eu acho que esse por mais subjetivo também que seja, eu acho que esse é o grande segredo, porque quando o conflito surgir, ele não vai ser um monstro. Quando tiver a necessidade de ter uma conversa difícil, ela ainda assim vai ser uma conversa difícil, mas não vai ser um negócio de outro planeta sentar e conversar sobre aquilo ali. As questões vão ser tratadas de uma maneira madura, criar um ambiente onde a gente consiga lidar de maneira madura com essas diferenças, com as questões difíceis, com os problemas do dia a dia. Excelente, muito bom. Criar um ambiente onde as pessoas se sintam à vontade para trazer os problemas e trazer as notícias, as dúvidas, as discordâncias. É isso, para os conflitos não escalarem, porque quando o conflito escala, aí ele pode chegar num nível que já está tão complexo, as emoções já estão tão à flor da pele, ali, já estão tão afloradas, que aí qualquer nível de conversa já vai ser problemático. O Janei está nos acompanhando aqui de Paracatu e falou: ó, missão quase impossível, principalmente na relação cliente-epecista, e deu uma risada. Quer dizer, essa dificuldade de você ter o conflito passando por essa relação, muitas vezes contratual que nós temos, do ganha-perde, onde você segura informação para ter uma vantagem do outro, em cima do outro lado, ou para não ser punido por uma questão que é uma responsabilidade tua que está no contrato. Realmente super difícil aí, Janei. Mas a gente consegue construir bons projetos quando o time é do projeto e não do contrato, que aí você tem as partes trabalhando junto, né, como no exemplo que eu trouxe lá. Fabel, excelente, cara, muito bom. Lembrei desse caso que eu comentei da negociação difícil com o CEO, você falou da questão do ambiente, lembrei de um outro caso, porque a gente ouviu algumas vezes o grupo gestor, o CEO dizendo assim, vocês são pagos para me trazer soluções e não problemas, que é uma frase típica, né, que a gente vê por aí, e assim, né, dita de maneira muito firme e várias vezes. Ou seja, não traga problema para cá, se eu falei que tem que fazer o projeto em metade do tempo que é fisicamente possível, você tem que fazer. Se não me traga uma solução melhor do que essa, mas não diga que não dá para fazer. E aí, o que eu fazia com o meu time? Já que o ambiente da empresa, às vezes, ele ficava meio carregado, tentava manter, como você disse, um ambiente leve dentro da equipe. A minha maneira com o time ali era diferente do restante, para justamente poder tornar aquilo um lugar, poxa, legal de trabalhar, onde as pessoas se sentissem desafiadas no sentido positivo, onde elas se sentissem úteis e que estivessem crescendo, ou seja, eu posso dar a minha opinião, posso aprender mais com o meu colega e posso discordar quando eu acho que é necessário para que a gente cresça junto. E isso a gente conseguiu fazer muito bem por muito tempo. E eu falava isso claramente, eu era também transparente como líder com eles, assim, gente, beleza, a gente sabe que tem essa pressão, a gente precisa escolher o melhor caminho, como o caso que eu comentei ali, de ter que levar a má notícia. Então a gente tem que construir isso e tentar chegar naquilo que é melhor para a empresa e vamos manter esse relacionamento que a gente tem internamente, porque isso depende da gente.
Se eu for um mau gestor, eu consigo piorar muito o clima. Eu sei disso. E essa é uma grande responsabilidade minha. Agora, fazer um clima bom não depende só de mim. Depende de todo mundo. E não adianta só eu querer ouvir todo mundo e trazer todo mundo para a mesa se as pessoas não quiserem colaborar entre elas. Então, eu puxava muito essa responsabilidade do grupo também. Todo mundo correspondia. Isso era muito bacana. E chegou um caso extremo, no momento que a gente teve alguns problemas com mudanças de prioridade super constantes, assim, e aí teve outra questão que acabou escalando dentro da empresa, deixou todo mundo nervoso, que esse CEO chegou a me chamar na sala e falou assim, você não passa para o teu time aquilo que eu passo? Por quê? Porque ele estava vendo que a gente estava trabalhando bem e de vez em quando saía uma risada no departamento. E estava todo mundo tenso que você ouvia cair um alfinete dentro do escritório. E ele me perguntou exatamente isso, você não fala o que eu falo para você, para o teu time? Eu falei, não, claro que eu falo. E nós estamos trabalhando, aí passava, né? Repassava pela 10ª vez o plano de trabalho, o que a gente estava fazendo e tal. Mas eu entendi o sentido da pergunta dele, tipo, se tá tudo pegando fogo, e não era bem o caso, mas enfim, era uma tempestade em copo d'água, por que o pessoal da tua área parece feliz? Porque era para todo mundo estar aqui nervoso, né? Só que assim, a gente sabe como que é o trabalho em equipe, em qualquer equipe. Se você como gestor começa a colocar pressão demais no time de maneira descompensado, de maneira muito agressiva, muito além do que é necessário para as pessoas saberem que têm a responsabilidade de entregar aquele trabalho, você só vai piorar o desempenho, porque todo mundo vai ficar nervoso, vai se sentir acuado, vai ter medo de errar, não vai questionar, vai fazer exatamente a tarefa que foi demandado, não vai colaborar entre si e vai todo mundo tentar se proteger. E aí os problemas depois... Não é sustentável, né? Não é sustentável. Então, olha como uma coisa puxa a outra e que realmente para que a gente possa ter conversas difíceis, a gente tem que criar o clima para isso. Não vai surgir do nada. Ah, o Fabel não vem falar comigo porque ele não é bom de negociação. Mas, pô, eu tô sempre de cara feia olhando para ele. Tem que ter respeito, né? As pessoas, elas precisam se sentir respeitadas. Então, construir esse clima de respeito, e respeito, cara, é básico, né? Não deveria ser algo tão complexo assim. E nem deveria ser um diferencial, né? Não deveria ser, mas viu, Choma? Sabemos. Fabel, excelente. Eu, por mim, ficava a segunda hora aqui para a gente explorar mais. Quem sabe a gente tem insumo aí para um próximo episódio. Até, pessoal, deixem aí no chat se vocês gostaram, se vocês querem ter mais dessas conversas aqui no canal. E se de repente o Fabel volta com um outro assunto, ele fala sobre gestão de conflito, ele fala sobre comunicação não violenta, ele fala sobre como melhorar essas power skills dentro do time, sobre liderança. Então, inteligência emocional, liderança de maneira geral. Então coloquem aí se vocês curtiram, se vocês querem outros temas relacionados, a gente programa, a gente traz. Fabel, dicas finais para os profissionais que nos acompanharam hoje, que vão acompanhar o episódio gravado e querem se desenvolver em negociação, gestão de conflitos, power skills em geral. Cara, saber que a gente nunca está pronto. Hoje se fala muito em lifelong learning, né? O aprendizado é ao longo da vida. A gente precisa se atualizar o tempo inteiro, a gente precisa se moldar o tempo inteiro. Hoje em dia a gente é muito exigido profissionalmente falando, né? Cada vez mais exigido. Então, cada vez mais um conjunto de competências que a gente tem, ele não é suficiente, a gente precisa sempre aprimorar aquele conjunto de competências. Então, assim, é aprimoramento constante, e aí eu já falei isso aqui, volto a repetir, que tudo começa no autoconhecimento, sabe? Invista tempo para se conhecer, invista tempo para você se perceber, porque a gente consegue mudar aquilo que a gente conhece, a gente consegue gerenciar aquilo que a gente conhece. Então a gente precisa conhecer a si mesmo. Então essa visão do autoconhecimento, ela não vai sair de moda, sabe? Porque é fundamental a gente partir desse contexto aí da gente se conhecer bem, para a gente saber os caminhos que a gente precisa percorrer. E aí os caminhos, eles são os mais diversos, que eu já disse aqui, né? De várias maneiras da gente buscar aprendizado e conhecimento. Excelente. Essa questão do autoconhecimento realmente é fundamental, né? Um ponto que foi chave para mim nessa questão que eu trouxe do exemplo da comunicação difícil que eu tinha que fazer, era tentar me observar muito com aquela visão de que a gente acha que o outro é que tem que mudar, mas a única coisa que a gente tem controle é a maneira com que nós lidamos com o outro e como a gente conduz. Tem vezes que não vai funcionar, mas aí fica claro que, poxa, o outro lado não estava aberto para poder fazer essa boa negociação.
mas a hora que eu mudei a minha maneira de posicionar, mudou completamente o jogo. E não se fica na expectativa de que o meu sponsor, o meu chefe vai me entender melhor do nada a partir de amanhã se eu continuar agindo do mesmo jeito. O problema está no outro, não está em mim, né? Legal. Fabel, mais uma vez, muito obrigado. Grande prazer ter você aqui no Capital Projects Podcast. Obrigado, Chama. Obrigado pelo convite. E foi um bate-papo aqui para mim. Estou muito satisfeito aqui de ter a oportunidade de trocar essa ideia aqui de tão alto nível contigo, de ouvir um pouquinho das suas histórias, das suas experiências também, de saber que tinha gente acompanhando e ligada aí, mandando perguntas, fazendo comentários. Muito legal. Estou muito feliz de ter recebido o convite e da gente ter conseguido aí conciliar agendas para a gente ter essa conversa aqui bacana demais. Obrigado aí. Foi bom demais, cara. Eu que agradeço. Pessoal, avisos finais antes da gente encerrar. A gente vai ter a nova turma do curso do ChatGPT, para quem está ouvindo perto da publicação ou está aqui ao vivo, no dia 23 agora de agosto, a partir das 19 horas, turma 11. Para você que está ouvindo lá na frente, já passou a data, não tem problema, tem o link para inscrição na descrição do episódio. Você clica lá, manda um formulário para a Letícia, ela aguarda a tua vaga para a próxima turma. Os cursos estão bombando, estão saindo aí na faixa de 2 por mês. A gente vai ter na semana que vem mais uma gravação ao vivo aqui do nosso canal, então não perca. A gente vai ter uma live também na quarta-feira, dia 16, às 20 horas. A gente vai falar sobre Lean Portfolio Management com a Débora Zapata e a Isabela Gaino. É imperdível, né? Um tema que a gente trouxe alguma coisa junto com a Miriam Moura, que o Fabel conhece bem. A gente falou sobre agilidade organizacional e gestão de portfólio. Agora a gente vai falar sobre gestão enxuta de portfólio. Então, muito bacana. Um tema super atual aí, que com certeza vocês vão curtir. Agradeço a quem acompanhou aqui até o final esse episódio, ao vivo ou gravado. Sempre lembrando de mandar um abraço aqui para os membros do nosso canal que contribuem lá mensalmente. Se você quer contribuir para essa iniciativa, olha só, já estamos no episódio 123. Entra lá no link do Catarse, se inscreva como membro, você consegue contribuir a partir de R$5 por mês. Para quem contribui no plano lá de R$25 por mês, você ganha uma caneca exclusiva do canal. Para quem está no plano super, ganha uma camisa polo, igual essa que eu estou usando, apesar que pela minha câmera aqui não aparece a logo. Mas né, esse mês eu tive a felicidade de despachar mais canecas e camisas aí para os nossos apoiadores no Brasil inteiro. Conto com vocês para manter esse canal no ar, trazendo conteúdo relevante. E a gente também está aberto a parcerias com empresas, então se a tua empresa se interessa em ser parceira aqui do nosso canal, entre em contato que a gente monta um projeto em conjunto bem bacana. Gente, muito obrigado, espero vocês a semana que vem no próximo episódio. Se for gravado, tamo junto, tamo aí. E semana que vem, no dia 16, como eu já falei, a próxima live. Então, para quem está nos acompanhando ao vivo, tem aí o Lean Portfolio Management com a Débora e com a Isabela. Espero vocês, um grande abraço e até a próxima.